Olá, tudo bem? Meu nome é Hugo, eu faço Engenharia Química na UFRJ. Eu estou aqui em parceria com a AISH, UFRJ, para tratar de técnicas de estudos e como que você pode melhorar seu desempenho acadêmico. Então, vamos lá. Esse aqui é o roteiro do que a gente vai seguir ao longo dos vídeos e vocês vão entender por que eu estou falando inicialmente do tópico 1, como que ele se relaciona com os outros três, que são propriamente as técnicas de estudo. Emoções, corpo e energia. O nosso estado mental influencia o nosso aprendizado. Então, para a gente começar a discutir, vamos falar um pouco sobre as nossas emoções. Eu utilizo como referência uma pessoa chamada Augusto Olivieri. Esse autor ele fala sobre técnicas de estudo e desenvolvimento pessoal. Ele passou aí por vários problemas, vários desafios na vida e é uma pessoa que pode nos motivar bastante. Ele aconselha que a gente busque soluções para os nossos problemas, ajude outras pessoas e seja grato pelo aquilo que a gente tem. A gente, no mundo, no cotidiano que a gente precisa lidar com as nossas emoções, tá, pessoal? Assim, por mais que seja o seu ambiente, a sua realidade seja difícil e tenham vários problemas familiares, problemas externos, financeiros, problemas, não sei, assim, todo tipo de problema que você possa passar, eles precisam ser resolvidos. E as emoções que vão estar atreladas a esses desafios precisam ser trabalhadas e controladas. Ele também fala sobre a gratidão, e é algo que eu reflito bastante. Quando eu estou me sentindo, estou me sentindo mal, estou me sentindo... quando eu não estou num dia bom. Quando a gente compara com outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm pouco, a gente percebe o quanto que a gente tem. Uma cama para a gente poder dormir, um prato de comida, um banho quente e muitas outras pequenas coisas é bastante coisa para muitas pessoas, sabe? Dentro do nosso país. Então, a gratidão pode fazer com que você valorize o que você tem. E por fim, eu deixo aqui como última discussão que não há nenhum problema em buscar ajuda, certo? Uma ajuda profissional, ajuda de amigos, ajuda de familiares, quando for necessário. Eu deixei como recomendação buscar ajuda profissional porque ele pode ter mais experiência, mais maturidade para te ajudar a resolver o problema que você passa. Mas se você tem alguém que você confia, também não se sinta envergonhado em pedir ajuda. Continuando. Corpo. E aqui eu deixo uma frase que eu acho bem importante. O nosso corpo e a nossa mente precisam estar em sintonia. Se a sua mente está sã, o seu corpo está são. Portanto, quando você cuida do seu corpo, você também está cuidando das suas emoções e, consequentemente, da sua mente. Portanto, não negligencie o corpo. Uma das maneiras que você pode fazer isso é fazendo exercícios, certo? Uma caminhada, fazer academia, fazer alguma arte marcial, natação. Tem muitas possibilidades, opções para você e tudo vai variar do seu tempo, disponibilidade e até gosto mesmo pelo próprio exercício que você está fazendo. Continuando. Alimentação. Se a gente parar para analisar, tudo aquilo que a gente ingere, não tudo, né, mas grande parte do que a gente ingere, acaba indo para o nosso cérebro. Então, se você só come besteira, se você só come açúcar, consome drogas, o nosso cérebro ele não vai receber os nutrientes necessários, tá? Não vai receber os sais minerais, proteínas. E aí, por mais que você tenha uma rotina de exercícios correta, exercícios não, mas uma rotina de estudos bem feita, o seu aprendizado não vai ser feito de uma forma completa, de uma forma efetiva. Por fim, e para mim é o que é mais difícil de ser trabalhado, é o sono. Hoje a gente cada vez mais é demandado por tarefas que acabam diminuindo as nossas horas de sono. Só que é importante de ressaltar e frisar que é durante o sono que a gente aprende. Então, se você acaba não priorizando o sono, a sua aprendizagem é fortemente afetada. Pode ser que você consiga, por exemplo, ir bem numa prova estudando de um dia para o outro. Isso é normal, assim, eu acho que atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Mas, se você quiser aprender de fato alguma coisa, você vai precisar ter boas noites de sono. Por fim, eu deixei aqui um pouco sobre energia.
Eu acho que a energia é como se fosse o nosso combustível, certo? Se a gente negligencia, a gente tem menos resultado. Então, para a gente ter esse combustível, a gente tem que cuidar do nosso corpo e a gente tem que cuidar da nossa mente. Da nossa mente, porque quando a gente fica estressado, quando a gente fica com algum problema na nossa cabeça, a gente acaba se cansando por causa disso. É como se fosse algo que suga as nossas energias. E cuidar do corpo, aqui no Rio de Janeiro, certo? A gente precisa se locomover para poder chegar em alguns locais, ou a gente precisa fazer tarefas de casa que também cansam, certo? Então a gente precisa ter um cuidado corporal para que a gente não seja afetado, o nosso lado fisiológico não seja afetado por causa disso. Pois bem, finalizando esse tópico 1, a gente pode agora começar sobre o assunto de técnicas propriamente ditos, que aborda sobre a retenção do conteúdo. E eu começo com essa pergunta que eu gosto muito de fazer. Se eu te falar, o que você comeu no café da manhã há 7 dias atrás? Ou pelo menos, 14 dias atrás, certo? Você vai saber me responder? Se você não segue uma rotina constante de café da manhã, ou seja, se você não come a mesma coisa todo dia de café da manhã, vai ser difícil de você responder. Agora, se eu perguntar como que foi o seu aniversário há 2 anos atrás, ou seja, 365 dias vezes 2, provavelmente você vai saber me responder, principalmente se foi algo que foi bem marcante para você. Tá. Essas perguntas se relacionam bastante com a retenção do conteúdo. Se o cérebro não julga pertinente reter a informação por muito tempo, a gente acaba esquecendo essa informação, certo? Esse fenômeno foi expresso por meio da curva do esquecimento, que eu vou falar mais à frente, que foi descoberta, ou na verdade descrita, por Hermann Ebbinghaus durante seus estudos sobre memória. Eu peguei essa imagem aqui do Wikipedia, tá? Me perdoem se vocês não gostem de Wikipedia, mas ela resume bastante a mensagem que precisa ser passada. Quando a gente entra em contato com uma informação pela primeira vez, a gente absorve determinada porcentagem do conteúdo. E aqui eu vou deixar arbitrariamente por 100%. Ao longo do tempo, o nosso cérebro, se ele não julgar pertinente, o que ocorre para matérias que não são intuitivas, a gente observa esse comportamento da reta vermelha, que é um comportamento exponencial decrescente. Tudo bem? Aqui observem que o eixo X é o tempo. A mensagem que fica é: tendemos a esquecer a informação muito rápido, se a gente não fizer nenhuma revisão. À medida que a gente faz alguma revisão, o comportamento da curva muda e a gente passa a constantemente reativar essa informação no nosso cérebro. Então, o comportamento que a gente teria de esquecer rapidamente vai sendo amenizado e o comportamento da curva passa a ser da de cor verde. Perceba que já na primeira, segunda, terceira revisão, o que era uma curva está próximo de uma reta. Então a mensagem que fica é que as revisões são capazes de regularizar essa curva e fazer com que a informação fique retida no nosso cérebro. Existem 2 tipos de memória, de uma maneira bem geral, e também do que eu sou capaz aqui de passar para vocês. Memória de curto prazo e de longo prazo. E aqui eu botei uma abreviação para não ficar escrevendo muita coisa. Quando a gente pega uma informação que não é tão importante de gravar, como o número de telefone, o nome de uma rua, que você só precisa para ir na farmácia, por exemplo, uma farmácia de um local aí que você não conhece muito. Essa informação vai ficar por pouco tempo na sua cabeça. Então ela vai ficar armazenada na memória de curto prazo. Agora, se você precisa guardar algo por mais tempo, você joga essa informação na memória de longo prazo. E geralmente a gente armazena conceitos, conhecimentos, experiências, lá o caso do aniversário, ou alguma coisa que você leva muito durante a vida, como a sua língua natal, se você usa muito, né? No meu caso é o português. Como que isso se relaciona com o nosso processo de retenção? Se a gente generalizar informação como qualquer coisa que a gente queira aprender ou que a gente queira guardar, a gente observa esse seguinte comportamento.
o nosso cérebro, os nossos sentidos captam essa informação, traduzem ela para a linguagem que você usa e joga essa informação para a memória de curto prazo. Tá? Se você está lendo algum livro, por exemplo, você anota alguns conceitos importantes, você pega alguns exemplos, não sei como que você vai fazer isso. Mas você joga nesse compartimento de memória de curto prazo. Quando o seu cérebro ou você, certo, julga pertinente, essa informação passa da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E é aqui que ocorre a retenção da informação. É mais difícil mais difícil de esquecer, ou você não vai mais esquecer isso que você acabou de ver. Porque ocorreu essa passagem aqui. E é assim que funciona o processo de retenção. A informação entra na memória de curto prazo. E, por um processo que a gente pode fazer, ou que o cérebro julga necessário fazer, a gente acaba armazenando, ou seja, retendo essa informação. Aqui a gente pode até fazer uma analogia, se você preferir, se você gostar de computadores. A memória de curto prazo é a memória RAM do computador e a memória de longo prazo é o HD do computador. As pessoas que conseguem reter informações utilizam de vários recursos. E um desses recursos é a revisão, que eu citei lá na frente. Você pode fazer de diversas maneiras a revisão, mas eu deixo aqui 4 propostas para você, com os seus respectivos esforços associados a isso. Perceba o seguinte: releitura é de eficiência baixa, é eficiência baixa e demanda pouco esforço para fazer isso. É muito fácil você pegar um resumo, você pegar um livro e reler. Agora, reler e auto-explicar aquilo que você falou. E aqui eu acho que tem... E reler e relembrar esse conteúdo escrevendo vai demandar um esforço médio. Por fim, se você pegar esses 3 e uni-los, você vai ter um esforço alto. Se você reler, tentar explicar para você mesmo e escrever num pedaço de papel ou um pedaço de rascunho. A maneira como você pode fazer essa revisão depende da sua necessidade e da sua disponibilidade de tempo. Dando continuidade, aqui eu vou falar um pouco sobre absorção do conteúdo. E isso aqui já se refere à sua capacidade de aprender e menos de reter. Assim, aqui eu já vou focar mais no aprendizado e menos na retenção do que você aprendeu. E eu vou usar como base a técnica de Feynman. Se vocês não sabiam, Feynman era um físico teórico e ele ganhou um prêmio Nobel. Esse não é o grande feito dele, ou um dos grandes feitos, né? Que ganhar um prêmio Nobel ou prêmio Nobel não é algo muito fácil de se fazer. Agora, ele era muito famoso por conseguir absorver conceitos complexos e explicá-los de uma maneira muito interativa e muito gostosa de se ver. Essa técnica, ela segue a lógica inversa do aprendizado. Ou seja, para você poder aprender alguma coisa, você pode ensinar para alguém, mesmo que seja para você mesmo. Aqui eu deixei um fluxograma para vocês em que você aprende ensinando alguma coisa. Se eu quero aprender alguma coisa, eu utilizo essa técnica e eu ensino em voz alta para mim mesmo. Eu arranjo algum amigo ou amiga que esteja disposta a escutar, falo para algum familiar, enfim. O que importa é que eu explico isso para alguém. E quando eu explico, eu acabo aprendendo. Eu não sei se você já conectou, mas é assim que os professores não esquecem o que eles ensinam, né? Ou seja, o que eles aprenderam. Porque eles estão, principalmente os professores mais velhos, professores, eles estão tanto tempo fazendo isso que isso já acaba internalizando neles. Eles acabam fazendo, inclusive, de uma maneira totalmente automática, de tantas vezes que eles fizeram, ou seja, de tantas vezes que eles ensinaram. Por isso que alguns professores e professoras falam muitas vezes que durante a sala de aula eles acabam aprendendo com os alunos. Aqui vai uma reflexão adicional que já não estava previsto, mas é interessante de se citar. Se a gente lê alguma coisa ou só vê aula, a gente está estudando passivamente. A gente está recebendo a informação, tá? E quando a gente
está ensinando alguma coisa, a gente está estudando ativamente. E o estudo ativo é muito mais efetivo do que um estudo passivo. Por fim, quais são os pontos principais, quais são os principais conceitos e como isso se relaciona com o que eu já vi? Fazendo essas 3 perguntas, você vai conseguir sintetizar o conteúdo que você acabou de ver e ter isso bem solidificado na sua cabeça durante o processo de autoexplicação. Por fim, o que eu queria trazer para vocês é 2 técnicas de estudos de autoeficiência, segundo esse artigo aqui. Tá? Dá um pause no vídeo, você pode pegar esse nome e pesquisar e baixar esse artigo. Esse artigo traz 10 técnicas que ele considera como sendo as mais comuns e rotula elas como sendo de eficiência baixa, média ou alta. Uma mensagem importante: um estudo direcionado é muito mais efetivo que um estudo completo. Então busque por diversos exercícios ou fontes que te levem a exercícios de diferentes níveis. Como eu havia dito lá no início do vídeo, é durante o sono que a gente realiza o aprendizado. Então, utilize da prática distribuída. Às vezes, é mais interessante você diluir o estudo em mais parcelas de menos tempo do que você estudar de uma tacada só, tudo de uma vez, quando a gente trata de aprendizado. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou comentário, você pode mandar para esse e-mail. Esse é o meu e-mail pessoal mesmo, é um e-mail que eu costumo verificar todo dia e eu acho que eu respondo rápido, tá? Dependendo aí da sua demanda. Obrigado e até a próxima.